Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda consideram Marx um grande filósofo e até alguns com limitado conhecimento de economia ousam chamá-lo de economista. No entanto, sua obra possui erros consideráveis que são ignorados pelos adeptos da teoria marxista e seus seguidores a seguem como se fosse um dogma religioso. Marx é meu pastor e nada me faltará, exceto comida. Até existem alguns pequenos grupos, como os adeptos do marxismo analítico, que tentaram reconhecer os erros de Marx e mudar alguma coisa na teoria. Bom, que a parte econômica de Marx é lixo, todo mundo já sabe. Mas aqui abordaremos alguns dos problemas da parte filosófica do marxismo. Primeiramente, abordaremos a subjetividade dos conceitos. Quem já discutiu com marxistas percebeu a dificuldade que eles têm em definir o que é um burguês. Alguns vão dizer que são bilionários, ou seja, quem possui um valor total de bens, dinheiro ou capital maior que $1 bilhão. Como se alguém que tem 999.999.999 dólares fosse um proletário, e a partir do momento que ganha $1 a mais, instantaneamente torna-se burguês. Outros vão dizer que são o 1% mais rico do mundo, que detém a maior parte da riqueza, como se as pessoas que estão nos 2 ou 3% mais ricos fossem proletárias, e ao atingirem 1%, tornam-se burgueses automaticamente. É incrível como pessoas que se dizem comunistas ou marxistas não estudaram a própria teoria de Marx e recorrem a mudanças de definições conforme lhes convém. Ao dizer, por exemplo, que a quantidade de recursos define que é um burguês, alguém pode argumentar que Neymar possui bastantes recursos, mas o comunista vai alterar a definição de burguês para aquele que tem meios de produção. Neste momento, alguém poderia lançar o argumento: e o seu José, que tem uma máquina recicladora de alumínio no meio da favela, seria ele um burguês por ter meios de produção? O comunista novamente fará uma alteração na definição para tentar se adequar à realidade. Seguindo essa linha dos meios de produção, entramos num ponto ainda mais interessante. O que seria um meio de produção? Se eu tiro o motor do meu carro para transformar numa máquina de fazer panelas, passo a ter um meio de produção? Se eu tenho uma máquina de fazer carros, mas costumo dormir em cima dela, ela deixa de ser um meio de produção e torna-se mera propriedade pessoal? Teóricos do passado já abordaram o tema do que seria ou não meios de produção, como o anarquista individualista Benjamin Tucker, que escreveu em seu livro intitulado Instead of a Book que Marx, como vimos, resolveu esse problema ao declarar o capital como sendo algo diferente do produto, e ao sustentar que pertencia à sociedade e deveria ser apreendido pela sociedade e empregado para o benefício de todos os semelhantes. Proudhon zombou dessa distinção entre capital e produto. Ele sustentou que capital e produto não são tipos diferentes de riqueza, mas simplesmente condições ou funções alternadas da mesma riqueza, que toda riqueza sofre uma incessante transformação do capital em produto e do produto de volta ao capital, o processo repetindo-se interminavelmente, que capital e produto são termos puramente sociais, que o que é produto para um homem imediatamente se torna capital para outro, e vice-versa, que tanto um motor a vapor quanto um casaco são produtos e capital, e que as mesmas leis de equidade governam a posse de um que governam a posse do outro. Já Piotr Kropotkin, provavelmente o maior defensor do anarcocomunismo, também tem uma ressalva interessante sobre o assunto, como escrito na sua obra A Conquista do Pão. Alguns socialistas têm procurado estabelecer uma distinção. Exproprie-se o solo, o subsolo, a oficina, a manufatura. Isso queremos nós, dizem eles. São instrumentos de produção e seria justo ver aí uma propriedade pública. Mas, além disso, os objetos de consumo, o alimento, o vestuário, a habitação, que se devem considerar propriedade particular. Mas, para um trabalhador, a câmara aquecida e com luz é tanto um instrumento de produção como a máquina e a ferramenta. É o lugar de reparação de seus músculos e seus nervos, que amanhã se gastarão no trabalho. O descanso do produtor é a limpeza da máquina. Devido a essa subjetividade de conceitos e, claro, modificações das ideias originais de Marx, surgiram diversas ramificações do marxismo. Algumas mais conhecidas, como o trotskismo e o leninismo, e outras mais excêntricas, para dizer o mínimo, como o possadismo, que literalmente prega que haverá um comunismo com extraterrestres e que golfinhos seriam integrados à sociedade humana por sua inteligência. É sério, pesquisa. Agora, imagine que a tão prometida revolução proletária começa. Como definir quem é burguês ou proletário sem nenhum critério objetivo? Não é à toa que todas as tentativas de revolução marxista sempre terminaram em guerrilheiros matando milhares de pessoas, alegando que o vizinho dele, que é dono de uma padaria, é burguês.
E já que a revolução pregada por Marx depende primeiramente de as pessoas terem entendido a teoria marxista, e convenhamos que muitos dos próprios comunistas sequer leram Marx, não é absurdo imaginar conflitos surgindo de diferentes vertentes do marxismo. Alô, Trotsky? Vamos agora analisar um aspecto importante da filosofia marxista, o materialismo histórico e dialético. Se você tem qualquer contato com um comunista, mesmo que seja pelo Twitter no iPhone dele, já deve ter ouvido esse jargão. Mas o que realmente ele significa? A filosofia de Marx é, antes de tudo, materialista, o que significa que, ao invés de partir da ação humana para criar postulados, essa prega que a matéria e seu movimento podem explicar todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. Isso pode ser percebido em sua obra Uma Contribuição à Crítica da Economia Política. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. A causa de o materialismo não ter como se sustentar se deve ao fato de que até hoje não se conseguiu determinar como eventos externos, físicos, químicos e fisiológicos, afetam os pensamentos, ideias e julgamentos de valor humanos, o que de certa forma justificaria a tirania burguesa, já que tais burgueses não seriam maus, mas apenas vítimas do materialismo. Mas acho que burgueses e proletários são basicamente duas espécies de animais diferentes a essa altura do marxismo. Existem várias refutações ao materialismo marxista, mas vamos ressaltar aqui a de Popper. Sim, Karl Popper, o filósofo famoso por revolucionar o conceito do que podemos ou não considerar ciência. Ele fez críticas ao marxismo e ao materialismo em sua obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Muitas vezes é ele, por excessiva generalização, interpretado como a doutrina de que todo desenvolvimento social depende das condições econômicas e especialmente do desenvolvimento dos meios físicos de produção. Mas tal doutrina é palpavelmente falsa. Há uma interfacção entre as condições econômicas e as ideias, e não simplesmente uma dependência unilateral das últimas para com as primeiras. No máximo, poderíamos mesmo afirmar que certas ideias, as que configuram nosso conhecimento, são mais fundamentais do que os mais complexos meios materiais de produção, como se verá pela seguinte consideração. Imaginemos que nosso sistema econômico, incluindo toda a maquinaria e todas as organizações sociais, fosse um dia totalmente destruído, mas que o conhecimento técnico e científico se conservasse intacto. Neste caso, não é difícil conceber a possibilidade de uma rápida reconstrução, numa escala menor e não sem grandes fomes. Mas imaginemos que todo o conhecimento dessas matérias desaparecesse, conservando-se em troca as coisas materiais. Isso seria idêntico ao que sucederia a uma tribo selvagem que ocupasse de repente um país altamente industrializado, abandonado por seus habitantes. Levaria logo ao desaparecimento completo de todas as relíquias materiais da civilização. Um outro ponto interessante e digno de nota da filosofia marxista está relacionado com a inevitabilidade do socialismo. Em O Manifesto Comunista, ele diz: com o desenvolvimento da grande indústria, portanto, a base sobre a qual a burguesia assentou seu regime de produção e apropriação dos produtos é solapada. A burguesia produz, antes de mais nada, seus próprios coveiros. Seu declínio e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. O que dá força a essa ideia proferida pelo próprio Marx é o que podemos ver em sua obra Uma Contribuição à Crítica da Economia Política. Uma sociedade jamais desaparece antes que estejam desenvolvidas todas as forças produtivas que possa conter, e as relações de produção novas e superiores não tomam jamais seu lugar antes que as condições materiais de existência dessas relações tenham sido incubadas no próprio seio da velha sociedade. Eis porque a humanidade não se propõe nunca senão os problemas que ela pode resolver, pois, aprofundando a análise, ver-se-á sempre que o próprio problema só se apresenta quando as condições materiais para resolvê-lo existem, ou estão em vias de existir. As forças produtivas que se desenvolvem no seio da sociedade burguesa criam ao mesmo tempo as condições materiais para resolver esse antagonismo. E, em sua carta a Pavel Anenkov, ele diz: é desnecessário acrescentar que os homens não são livres árbitros das suas forças produtivas, as quais são a base de toda a sua história, pois toda a força produtiva é uma força adquirida, o produto de uma atividade anterior. Assim, as forças produtivas são o resultado da energia prática dos homens, mas esta própria energia está circunscrita pelas condições em que os homens se encontram situados, pelas forças produtivas já adquiridas, pela forma social que existe antes deles, que eles não criam, que é produto da geração anterior. A questão é, Marx acreditava que só poderíamos alcançar o socialismo quando as forças materiais produtivas estivessem desenvolvidas o suficiente. E como isto ocorre? Como alguém pode auxiliar ou acelerar este processo? A resposta de Marx é: ninguém pode.
Ele acreditava que tudo o que fazemos, todas as nossas ações e pensamentos, vêm das forças materiais produtivas da nossa época. Então, não há como controlarmos as forças materiais produtivas, mas apenas esperar que sejamos controlados por elas de forma a alcançarmos a revolução. Então, se você é comunista, pode parar de ficar pedindo por mais impostos. Basta sentar e aguardar a revolução, já que ela é inevitável mesmo. Marx acreditava não existir livre-arbítrio por parte dos homens, como podemos ver. O que é inclusive uma das razões pelas quais é contraditório se declarar cristão, que acredita no livre-arbítrio, e ao mesmo tempo marxista, adepto deste materialismo que despreza o livre-arbítrio. Tomar como premissa esse tipo de filosofia também leva a alguns problemas filosóficos, como por exemplo, poderia ser negada a responsabilidade humana. Ninguém tomou nenhuma decisão porque tudo deriva de uma força material produtiva, a qual não podemos alterar sem que seja o momento certo. Então, para que punir um bandido ou se desculpar por um erro, já que foi tudo causado pelas forças materiais? Ainda na carta a Pavel Anenkov, Marx parece negar a realidade, afirmando que o fato de termos máquinas hoje não se deve à especialização do trabalho, conforme o trecho. Nada mais ridículo do que fazer derivar as máquinas como consequência da divisão do trabalho em geral. Sim, você não ouviu errado. Para Marx, as tecnologias são uma consequência das forças materiais produtivas, e não das ideias humanas. Além disso, segundo Popper, o marxismo é composto principalmente de pressupostos não falseáveis, o que seria historicismo, não podendo ser considerado ciência. Ademais, algumas proposições da teoria marxista foram refutadas, e seus adeptos não entenderam isso como uma refutação do marxismo. Uma dessas refutações foi o que se teve na prática em sociedades europeias que falharam em ter uma revolução da classe trabalhadora, o que nos leva ao último ponto: falhas na prática. Popper fez uma outra crítica com base na afirmação de que os países completamente desenvolvidos no capitalismo seriam os locais onde revoluções socialistas ocorreriam, e que estas seriam lideradas pelo proletariado. Na realidade, ambas afirmações foram falseadas, uma vez que as revoluções socialistas ocorreram não em países completamente desenvolvidos em seu capitalismo, como Bélgica e Inglaterra, mas na Rússia czarista e posteriormente na China, em Cuba e no Vietnã, e não pela classe trabalhadora, mas pelos camponeses. Mas todo mundo já sabe que o comunismo sempre falha na aplicação prática. Regimes como o da União Soviética, a China de Mao Tse-tung e o Camboja são exemplos famosos da ocorrência de inúmeras mortes na tentativa de aplicar uma doutrina falha. Mas eu tenho certeza que na próxima vez vai dar certo. Confia! Com base nesta análise, podemos perceber que o marxismo possui conceitos não muito bem definidos ou explicitados, uma teoria filosófica que dificilmente reflete a realidade, e experimentos que demonstram sua falha em promover maior satisfação às pessoas. É incrível como tanta gente que se diz marxista é, ao mesmo tempo, defensora da ciência, sendo que é incapaz de ver a incoerência do marxismo com a ciência. Pior ainda é ver pessoas que afirmam com orgulho serem comunistas, quando isso significa que acreditam em algo que poderia ser considerado a terra plana no campo da economia e da filosofia. Algo que, primeiramente, exalta o crescimento do poder estatal e a violência sobre as liberdades individuais. Este vídeo foi um resultado da colaboração entre austríaco-nordestino e Henrique L. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Considere nos apoiar tornando-se membro do nosso canal. Clique em Seja Membro abaixo para conhecer os benefícios. Até o próximo vídeo!